Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Artes, e hoje vamos ao seguinte, que embora os negros vieram de diversos lugares da África, com o passar do tempo, eles perderam as suas etnias, né? Existem registros de alguns livros, né, que falam da etnia Nagô, Jeje, Angola, porém isso foi perdido praticamente entre os negros, né? Diferente da cultura indígena, embora os índios tenham sofrido um genocídio, né, desde que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e começa a explorar e escravizar os índios, desde então os índios vêm sendo massacrados, né, mas eles não perderam a sua etnia. Existem vários tribos indígenas, né, várias etnias. Algumas estão até ameaçadas de extinção, porque existem pouquíssimos representantes, mas o que se sabe é que eles se identificam, existem várias tribos, né? Então, essa diversidade dificulta um pouco a gente generalizar, como a gente generalizou na cultura africana, né? Existe uma diversidade de rituais, uma diversidade de crença, uma diversidade de costumes, e antes de nós começarmos o nosso estudo, quanto professora, né, e vocês, futuros pedagogos, tem que ficar bem claro o seguinte: não cabe a nós julgá-los se estão certos, se estão errados, muito menos dizer que são selvagens, que são atrasados. Por quê? Porque isso é preconceito. Existem diversas culturas, diversos costumes que são de acordo com as pessoas, que são de acordo com o tempo e o clima, e cabe a nós saber que existe, tomar conhecimento, sem nenhum julgamento, né? Eles têm o livre-arbítrio de fazer o que quiser, assim como nós, brancos, né, da sociedade aqui, que não somos indígenas, também temos o direito de fazermos o que quiser. Nenhum índio fica falando da vida do negro, do branco e criticando seus costumes. Porque nós, então, vamos usar da nossa cultura para comparar a deles, né? Colocando num nível aí de desmérito, né? Isso é preconceito, isso é etnocentrismo. Então, vocês, pedagogos, vocês podem ter a religião que vocês quiserem, a crença que vocês quiserem, mas nunca jamais comparar a crença e os costumes dos outros sendo melhor ou pior que a de vocês. Existem culturas e costumes diferentes. Eles têm as razões deles, eles têm as crenças deles e nós temos as nossas, né? Então, pedagogo, eu já disse para vocês, é aquele profissional que vai harmonizar, né, as relações humanas, vai facilitar a convivência, não é só aquele que encaminha a criança. Então, o pedagogo ele tem que ter uma visão mais ampla, uma visão mais, digamos assim, moderna. Por quê? As pessoas que são atrasadas, né, cientificamente falando, elas põem uma venda nos olhos e só toma uma verdade. Ela não aceita que possa existir várias verdades. Mas como assim, professora, várias verdades? Ué, depende do ponto de vista. Cada ser humano tem o seu modo de julgar, de pensar e de agir segundo os seus princípios éticos e religiosos e culturais. E não existe a melhor cultura nem a pior, existem culturas diferentes e o pedagogo precisa ter noção disso, que existe uma diversidade cultural muito grande, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, e que cabe a nós conhecer. Para quê? Primeiro, respeitar. Segundo, para não criar expectativas ou preconceito. A palavra já diz, preconceito é quando eu crio um conceito de algo que eu penso ser, mas eu não tenho certeza se é porque eu nunca li a respeito. Então, nós temos que evitar preconceitos. A gente precisa conhecer para elaborar um conceito, né, de acordo com o estudo e a pesquisa, certo? Lembrando que cada um, como eu já disse, tem o livre-arbítrio para agir da maneira como acha melhor. Então, vamos lá, vamos reconhecer algumas tribos indígenas e os seus costumes aqui no Brasil? Os costumes vai também depender do clima, né? Os índios brasileiros vivem num país tropical, onde o calor, né, é bem excessivo na maior parte do tempo, na maior parte do ano, período do ano.
Diferente dos índios norte-americanos, por exemplo. Então, tribos indígenas dos norte-americanos, até mesmo tribos indígenas da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai, eles costumam ser mais cobertos de peles, né? Eles costumam ter mais roupas, couros, utilizam peles, couros para fazer roupa. O índio brasileiro, ele não tem esse costume, até porque aqui o clima não solicita que ele utilize panos para se cobrir, né? Essa mania, então, de ver os índios como selvagens, porque não se vestem, né, ou como promíscuos, é um preconceito dos portugueses, dos europeus que para cá vieram e chamavam de selvagens, né, pela falta de modos, né, por eles terem um costume muito prático, muito... O índio, existem vários conceitos por que escravizar o índio não deu certo, mas eu, Joana, acredito no seguinte: primeiro, ele dominava as ervas, os animais venenosos, e podia usar isso contra os brancos, e eles tinham muito medo, porque eles não conheciam as ervas nem plantas venenosas. Então, o índio poderia ser uma ameaça. E o segundo motivo, pessoal, é bem fácil de entender. O índio, ele não é capitalista. Hoje, muitos são, mas a cultura do índio não é acumular riqueza, acumular comida. O índio, ele caça para comer e ele caça a quantidade que ele precisa, porque ele respeita a natureza, ele sabe que os animais precisam de um tempo para se reproduzir e crescer, e os vegetais também. Então, os índios, eles são de ir à caça, à luta, né, para pegar a sua comida daquele dia. Isso os fez, né, relutar muito em trabalhar. O negro não. O negro, ele já tinha digamos assim, essa ganância. As tribos indígenas, africanas da África, muitas delas tinham riquezas e eles já tinham essa gana, né, essa vontade de guardar, de acumular riquezas. Então, o trabalho em que o negro fazia, né, ele já estava meio que acostumado a lidar com a terra para plantar e ter colheita numa grande quantidade. O índio, ele já estava muito pelo contrário, acostumado a procurar poucos alimentos para o seu sustento. Então, escravizar o índio não deu muito certo por conta dessas coisas, tá? Existem historiadores que comprovam meu pensamento, tá? Fausto Borges fala muito sobre isso, entre outros historiadores, tá? Como o repórter Laurentino Gomes, que é quase um historiador por tantas pesquisas históricas que ele faz, né? Então, continuando, pessoal, a cultura indígena, a arte indígena, eu consigo reconhecer pelo canto, os instrumentos que eles fazem para canto, que é um canto, muitas das vezes voltado para a fins religiosos, tá? Os rituais religiosos e a pintura corporal que basicamente é para fins religiosos, tá? Então, os índios, eles têm, muitos deles, as suas crenças, mas de uma forma geral eles acreditam no mundo dos espíritos, no mundo além da matéria, né? Muitos utilizam certas ervas em rituais diversos, vocês vão ver mais à frente que eu vou falar um pouquinho sobre o xamanismo, que eles utilizam certas ervas para entrar em transe e ter comunicação facilitada com esses espíritos, tá? Volto a dizer, não cabe a nós aqui discutirmos se está certo, se está errado. Assim como eu também não posso discutir se o vinho que o padre toma lá na igreja é certo ou errado, né? Se é suco de uva ou se é vinho, o que tem que ser, se é tinto ou seco, se é... Não cabe perguntar ou pensar nada sobre isso. Cabe saber que existe e tentar, né, reconhecer algumas dessas contribuições aqui na nossa cultura. Falei para vocês que a arte de tomar banho todos os dias, né, que graças a Deus os brasileiros têm, veio dos indígenas. Os indígenas tinham muito de caçar na água, né, os partos dos indígenas são na água. Geralmente as índias ficam de cócoras na beira do rio, das lagoas, para terem os seus filhos. O filme que eu falei com vocês numa aula anterior, Apocalipto, ele mostra isso, um parto indígena, né? A Índia está de cócoras, ela cai num buraco, mas é muito similar
ao parto que acontece dentro da água, né? Então, os indígenas, eles têm uma forma de viver muito curiosa e muito em harmonia com o ambiente. Eles não poluem o ambiente, eles esperam a natureza se regenerar, eles fazem alternância, né? Eles fazem rotação de cultura. Os índios que plantam, né? Que cultivam o milho, a farinha de mandioca, né? A mandioca, eles sabem respeitar a terra, eles sabem fazer rotação de cultura. O que é isso, professora? Eu coletei aipim, eu vou deixar aquele solo parado, descansando e vou desbravar outro pedaço. Só que, ué, professor, eles vão tirar a mata nativa? Sim, eles vão tirar a mata nativa. Só que não é uma grande área, é para comer. Muitos deles, às vezes, permitem que as árvores nativas fiquem e faz só clarões para poder plantar entre uma árvore e outra. Então, o desmatamento que eles podem causar é muito pequeno quando comparado ao homem branco, que desmata para vender a madeira por muito dinheiro, para pôr gado, para pôr ali plantação. Ora, professora, mas nós precisamos comer, temos que tirar a terra desses indígenas. Não, não temos não. Nós temos terra suficiente para plantio. Basta que os fazendeiros, os agricultores invistam mais, tenham mais investimento em rotação de cultura nas propriedades dele, alternância de cultura, que é não deixar a terra parada, é alternar com um outro cultivo que vai repor os nutrientes que o cultivo inicial tirou. E, acima de tudo, respeite o espaço do outro. O homem branco, né, que é o homem não indígena, quanto mais tem, mais quer. Ele não cansa de acumular riqueza. E já não basta nós tomarmos o território dos índios que aqui viviam, eles querem tirar o pouco de território que eles têm para aumentar os seus alqueires de terra, né, por pura ganância. É o que a gente está vendo nesse governo, né? As queimadas que houveram na Amazônia não foi acidental, foi criminal. O governo fechou os olhos, né? Tirando da polícia ambiental carros ou ainda não colocando gasolina, afrouxando, né? Certas buscas, não apoiando que os policiais fizessem o seu trabalho para que os fazendeiros pudessem de fato queimar essa área de preservação e estender as suas cercas para além dos limites permitidos, aumentando assim os seus hectares, os seus alqueires de terra. Então, o que nós temos é uma negligência com a minoria. Não é porque os índios hoje são a minoria que eles precisam ser desrespeitados nos seus direitos. Nunca. A gente não pode ter um Brasil em que um governante ou em que a lei fique do lado da maioria. A lei é para todos. Todo cidadão brasileiro tem os mesmos direitos, né? Não tem exceção na Constituição. Então, eu não posso ter um governante que governe para a maioria, eu tenho que ter um governante que governe para todos, até porque em época de eleição, os índios também votam, e os votos dele contam. Então, eles são vistos como cidadãos nesse período, e depois eles são selvagens? Não, isso está errado, né? Olha como que era, pessoal, os índios, né, aqui no Brasil, por volta aí de 1500, né, ou até mesmo antes dessas várias tribos desaparecerem. Isso daqui, pessoal, é um mapa com a maioria, eu falo maioria porque existia ainda mais etnias de índios, né, que aqui viviam. Então, olha aqui, ó, Caetés, Potiguaras, Tapuias, Tupinambás, Aimorés, Tupiniquins, Potocudos, que é a região aqui de Linhares, Espírito Santo, né? Goitacás, Pataxós, Potocudos também, olha, em outra região aqui, ó, que não é Linhares, né? Sororôs, Caiapós, Guaianás, Tupiniquins, Carijós, Guaranis, Charruas, Guaranis, Carijós, Guaicurus, Paiaguás, Parecis, Chavantes, Jurunas, Conduris,
acho que é galibis, macuxes, tucanos, ticunas, marabus, parintintins e entre outras etnias, né? O Brasil teve muitas etnias de indígenas, muitos desses, infelizmente, desapareceram, né? O genocídio que as pessoas falam que aconteceu lá na Alemanha, né, com o nazismo, não, nem se compara com o que acontece com índios e negros aqui no Brasil até os dias atuais, né? Eu não me esqueço, quando eu era pequena, que eu vi passar na televisão aqueles adolescentes, filhos de rico, que tocaram fogo em um índio que estava dormindo por pura brincadeira. Que brincadeira é essa de matar queimado um índio, um ser humano, uma pessoa da sua espécie? Quem faz isso, a meu ver, não é nem digno de ser chamado de humano. Ele é um animal, porque nem um animal. Sabe por quê? Porque os animais, eles respeitam uns aos outros, né? Eles só comem uns aos outros na hora que eles estão se sentindo ameaçados ou quando eles lutam pela sobrevivência, né? Então, eu vejo que existe muita intolerância e falta de respeito para com o povo indígena também, tá? Vamos lá. Os Aimorés. Quem foi comigo para Aimorés, Minas Gerais, né, no projeto no Instituto Terra que nós visitamos o ano passado, em 2019, a Michele, a Laís, a Vanessa, o Gabriel, entre outros alunos aí, foram comigo a Aimorés. A cidade tem esse nome devido aos índios aimorés que lá viviam. Eu descobri muitas coisas que eu não conhecia sobre eles. Uma delas, eles eram bem pequenos na estatura. Achei interessante. Na foto que tá lá, dá para ver que são adultos pelo rosto, mas o corpo lembra muito o corpo de criança. Então, eles eram de estatura baixa. Outra coisa que eu achei fantástica, o costume deles era fazer urnas funerárias, né? Eles faziam uma espécie de vaso. Como eles eram pequenos, os vasos não eram muito grandes, né? Então, lá no museu de Aimorés, tinha um vaso aí cerca de 80 centímetros, e ali era uma urna funerária. O historiador que nos recebeu, o senhor Michel, um homem maravilhoso, muito educado, muito gentil, explicou que eles utilizavam aqueles vasos como uma urna funerária. Mas aí eu perguntei, mas como? De certo que são pequenos, mas não caberia? Até porque quando as pessoas morrem, elas endurecem, fica difícil, né? Dobrar e colocar lá dentro. Aí ele disse, professora, eles tinham os hábitos de cortar, né, os seus cadáveres, de mutilá-los, né, cortar os pedaços para colocar nessa urna. Aí muitos alunos ficam assim, chocados. Ué, costume deles, né? Nós não temos aqui pessoas que queriam ser cremadas, né? Já pensou? Ficar queimando 24 horas até virar pó e ficar numa urna também? Então, costume é costume, né? Não venhamos ao caso criticá-los ou julgá-los. Então, aí nós temos uma tribo desses aimorés que sumiram, tá? Com o tempo, a gente tem descendentes, mas não diretos, igual aconteceu aqui em Linhares mesmo. Cultura indígena, pessoal, de acordo com Pong, todos os povos indígenas, sem exceção, usam o canto em seus rituais religiosos. Pelo canto, conseguem comunicar-se com os deuses, né? Existem indígenas que acreditam em um só Deus, existem indígenas que acreditam em vários deuses. No Brasil, houve e ainda há muitas tribos indígenas, como, por exemplo, Pataxós, Tupi, Chavante, Yanomami, Cariri, Guarani, Carajá, Caeté, Potiguara, Apiacá, Juma, Caripuma, Craó, Terena,